Se eu te perguntasse agora, né? O que é que você mais gostaria de mudar em sua vida hoje? O que é que seria? Eu tenho certeza que de alguma forma você pensou ou em um comportamento ou em uma sensação. Nós seres humanos estamos sempre querendo mudar apenas duas coisas. Ou um comportamento que a gente acredita que está nos limitando, ou uma sensação, seja ela de ansiedade, seja ela de frustração, seja ela de medo. Então a gente está sempre buscando essas duas mudanças. E aí eu vi isso é uma internalização minha, é uma busca minha de estar sempre atento nos meus pensamentos, estar sempre atento nos meus hábitos, estar sempre atento em entender o que é que me limita, o que é que me impulsiona, e está sempre tudo aqui em nossa mente, a forma como a gente representa as coisas. Mas o que é que eu venho percebendo? Que para a gente mudar um comportamento ou uma sensação, na maioria das vezes a gente já vai... Primeiro que a gente não aceita ela, então primeiro que a gente fica toda hora, por que eu penso dessa forma? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu me comporto dessa maneira? Então isso vai aumentando cada vez mais o que a gente já tem. O segundo ponto, que seria um comportamento, a gente tem que pensar sempre o seguinte, que não é mudando drasticamente o comportamento que a gente vai conseguir resolver, mas é mudando e pensando na causa disso, ou seja, o que é que está causando com que eu execute dessa maneira, E isso aconteceu muito comigo e vem acontecendo também, que é o seguinte: em determinado momento eu percebi que eu estava procrastinando, ou seja, eu estava deixando as coisas para depois porque eu não estava tendo clareza e nem organização suficiente do que eu deveria fazer. Então não era falta de vontade, não era falta de motivação, não era falta de propósito, era simplesmente clareza. Eu não sabia exatamente o que fazer naquele momento, e como eu tinha muita coisa para fazer, minha mente ficava viajando, vagando. Então, o que é que eu fiz? Bom, o que está me fazendo estar procrastinando não é falta de vontade, não é preguiça, O que está me fazendo isso é falta de organização, ou seja, era a causa do problema. E aí quando eu falei assim, bom, se a causa do problema é esse, eu preciso resolver a causa. Então a partir do momento em que eu comecei a listar detalhadamente o que é que eu precisava fazer, o que é que eu iria fazer em tal dia, o que é que eu faria de manhã, o que é que eu faria de tarde, quais papéis eu exerço, então eu exerço o papel de empreendedor, eu exerço o papel de coach, eu exerço o papel de escritor, o que eu preciso fazer em cada um desses papéis. Então quando eu comecei a ter mais clareza das minhas ações, a procrastinação ela começou a ir embora, E aí a sensação veio positiva em termos de prazer, em termos de satisfação, porque eu comecei a ver que eu estava produzindo bem mais, Então, nós seres humanos queremos mudar duas coisas, comportamento ou sensação, ou as duas coisas. E para a gente mudar isso, a gente precisa primeiro entender a causa disso, e não exatamente o comportamento diante disso. Então, para você resolver um problema, para você resolver um padrão que esteja te incomodando, toma isso como exemplo que eu dei, Vê qual que é a causa, o que é que está fazendo com que eu aja dessa maneira. E aí, quando você vai diretamente na causa, você consegue resolver toda uma cascata de processos, tá bom? Então não é o problema, é a causa do problema que precisa ser resolvido. Valeu, galera, um abraço.